Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui gravado pelo professor Bruno para vocês que estão estudando em casa, né? Continuam a se preparar para os diversos concursos, né? Não teve nenhum concurso cancelado, alguns foram adiados, né? Mas também não fica contando com adiamento. Ah não, o concurso vai acontecer em dezembro, junto com o Natal. Não é bem assim não, hein? Tem muito concurso que vai acontecer em agosto, setembro, então vamos fazer com que essa quarentena se torne algo útil. Vamos parar de ver noticiário ruim, né? Você só vê desgraça na televisão, é um momento difícil, né? A gente está vendo muita coisa difícil, né? Mas vamos também, primeiro ter uma positividade, né? Vamos ver algumas coisas legais e estudar uma coisa legal, né? A gente se preparar, pensar no que vai fazer no futuro, pensar na nossa conta bancária, né, quando vocês estiverem dentro das instituições, formados. Então isso é importante, que vocês possam se motivar com foco naquilo que vocês mais querem. E hoje na aula, né, a gente continua falando algumas coisinhas de território brasileiro, e hoje a gente vai falar da regionalização do território brasileiro, e eu vou destacar duas propostas, a gente vai comentar algumas outras, mas eu vou fazer um destaque de duas. Quando a gente fala de regionalização, né, no âmbito geral, regionalizar é dividir um território em partes menores, né? E os critérios para você dividir um território em regiões são critérios dos mais variados. Pode ser um critério histórico, pode ser um critério cultural, socioeconômico. Então os critérios são variados, você vai escolher para que você tenha essa divisão. E essas regiões aqui, eu estou dando um exemplo aqui do nosso território brasileiro, elas têm características comuns, né? E quando você divide em regiões, você vai ter sempre aqui alguma característica que é peculiar a todas as pessoas que vivem aqui, no caso aqui aos estados, né? E aqui eu tenho um destaque, né, que a gente sempre faz quando a gente fala sobre divisão regional do Brasil, ou a regionalização do território brasileiro, que é o trabalho que faz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável por essa divisão oficial do Brasil no que eles chamam de macro-regiões brasileiras, né? Região Norte, região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? É um trabalho que o IBGE faz desde a sua criação, lá no governo Getúlio Vargas. O IBGE foi criado no governo Getúlio Vargas. Você já tinha, antes da criação do IBGE, algumas propostas de divisão regional que eram feitas por professores de geografia, né? Geralmente os professores de geografia eram os responsáveis por propor essa divisão, que é uma divisão mais de critérios naturais, de posicionamento das regiões, posição geográfica. Ah, tá para cá o norte, ah, tá para cá é o leste. E o IBGE nasceu no governo Getúlio Vargas justamente para você criar uma instituição que cuidasse dessas questões de levantamento de dados, essas questões de levantamento estatístico, né? A regionalização, ela facilita muito isso. Ela facilita esse levantamento de dados, inclusive. E os critérios que o IBGE trouxe para essa divisão regional é um critério mais natural, mas também tem alguma coisa de critérios humanos ali e também de critérios econômicos. Apesar de mesmo ser a divisão oficial do Brasil, desde 69, logicamente tivemos algumas alterações dentro das regiões, a criação de alguns territórios viraram estados, tipo, aqui o território do Rio Branco virou Roraima, o território do Acre virou o Acre, Guaporé virou Rondônia, né? O Oiapoque virou Amapá. O único território que não virou estado é Fernando de Noronha, que aqui nem está no mapa, que foi incorporado a Pernambuco. Nós tivemos também divisão de alguns estados, Mato Grosso do Sul não existia, foi uma divisão aí do Mato Grosso, Tocantins, né, que é um estado da região norte, é uma divisão do estado de Goiás, que é centro-oeste. Então algumas coisas aconteceram dentro das regiões, mas na essência as 5 regiões são as mesmas desde 69, norte, nordeste, sul, sudeste e o centro-oeste. Aqui fala um pouquinho do porquê é importante dividir o território em regiões. Facilita os estudos estatísticos do país, o número de nascimentos, mortes, produção da indústria, contagem da população, é muito mais fácil, ainda mais você fazendo referência a um país muito grande, né? Então essa divisão regional, ela é importante, né? Essa divisão em macro-regiões de IBGE, um detalhe bem interessante também, que talvez pode passar despercebido, ela respeita
respeita o limite entre os estados, né? Nós vamos ver mais para o final uma outra proposta de divisão regional, que essa não respeita o limite entre os estados. E aqui os governos municipais, estaduais e o governo federal, eles podem planejar e implementar as ações para atender a sua população, Teoricamente, né, as esferas municipal, estadual, federal, elas poderiam pegar esses dados, esses levantamentos, como por exemplo acontece pelo censo, que o IBGE também organiza, para ver as carências, o que cada região precisaria de mais urgente, inclusive. Aqui eu tenho uma outra proposta, né? Aqui tem um mapa basicamente de formação vegetal, mas aqui para fazer uma lembrança, né? Você pode dividir o território também somente por aspectos físicos, aspectos naturais. Aqui é um mapa de vegetação, mas lembrando, nós temos um mapa, né? E eu já gravei esse vídeo, inclusive, sobre os domínios morfoclimáticos. É um tipo de regionalização, né? Que o aspecto predominante, o critério predominante, é o critério físico, né? Você lembra lá do professor Aziz Absabe, domínio amazônico, domínio dos mares de Mous, do Cerrado, da Caatinga, dos campos, enfim. Você também pode ter essa opção de esquecer a parte econômica, social e só dividir o território por um aspecto meramente físico. Aqui tem um exemplo de um mapa de vegetação. Aqui tem uma outra proposta, que é justamente aquela que tem gente que gosta até mais, que é a proposta de divisões em regiões geoeconômicas, ou também chamada de complexos regionais. Primeiro tem que aqui fazer a menção ao criador dessa proposta, que é o geógrafo Pedro Pincha Geiger, né? É uma divisão que foi criada em 67, né? Que ela vai adotar principalmente alguns critérios que o IBGE talvez não tratou tanto. Principalmente as características econômicas de cada espaço, o aspecto histórico. E aqui o resultado final é que ela não respeitou o limite entre os estados. Dá uma olhada aqui no mapa. Tem estados que estão em duas regiões, por exemplo, o Mato Grosso. Tem aqui o sul do Mato Grosso, né, que está para o centro-sul. O norte está para a Amazônia. Se você for Mato Grosso, essa parcela do Mato Grosso aqui, ela já tem a presença da flecha amazônica. Então, interessante a gente perceber isso. Tocantins, eu tenho uma parte aqui que está para o centro-sul e uma outra parte aqui que está para a Amazônia, né? Tem um outro exemplo aqui de Minas Gerais, né? A maior parte para o centro-sul e essa parte do norte de Minas está como o Nordeste. Interessante perceber que o norte de Minas justamente é uma área aqui, que a gente pode observar, quem quiser dar uma pesquisada sobre essa área, que é uma área de paisagem mais seca, mais árida, é uma área, inclusive, muito empobrecida. Aqui a gente tem o famoso Vale do Jequitinhonha, que é uma das áreas, ou se não, a área mais pobre do país, né? Interessante perceber que nessa proposta, alguns estados estão divididos em duas regiões. O Maranhão aqui, meio norte, uma parte no Nordeste e uma outra parte ali para a Amazônia, né? Essa área aqui, a gente popularmente, quando estuda a região Nordeste, a gente fala, Piauí e Maranhão são chamados meio norte, que é uma área de transição para a Amazônia, para a região norte, inclusive. Então, um grande detalhe é que além do critério mais social, mais econômico, histórico, ele também não respeitou aí o limite entre os estados. Pegando aqui, fazendo uma referência também, apesar de não estar aqui o mapa. Nós tivemos uma outra divisão proposta, principalmente pelo geógrafo Milton Santos, muito conhecido pela professora Laura Silveira, que é a divisão no meio técnico, científico e informacional, ou popularmente, se você não quer falar esse nome grandão, os 4 Brasis, né? Que você tem a Amazônia, você tem Nordeste, você tem o Centro-Oeste, que até o Milton Santos fala que é a região de grande produção agrícola e pecuária, e você tem uma região que ele chama de concentrada. Se você for comparar essa proposta da divisão do professor Milton Santos, da professora Laura Silveira, com a do IBGE, a região concentrada seria Sul-Sudeste. O que é o Sul-Sudeste? Né? Que para o geógrafo Milton Santos, para a professora Laura Silveira, esses dois grandes professores,
seria a grande área do território brasileiro, a área mais importante, aquela que se desenvolveu mais nesses aspectos que o professor Milton Santos tanto fala, desenvolvimento técnico, científico, informacional, das técnicas utilizadas, da tecnologia, da ciência, da produção científica e do fluxo de informações. Então, vamos fazer uma referência também a essa divisão em 4 Brasis: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada do geógrafo Milton Santos, da professora também Laura Silveira. Aqui do professor Pedro Pinça-Geiger, complexos regionais ou regiões geoeconômicas, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, nessa proposta, diferentemente da produção feita pelo IBGE, do trabalho feito pelo IBGE, aqui alguns estados podem ter essa divisão em regiões diferentes, inclusive, tá? E aí, importante a gente ter essa aula para futuramente, quando você for ver o vídeo, a gente conhecer cada uma dessas regiões, né? Ah, professor, o senhor vai gravar um vídeo para falar só sobre a Amazônia? Vou. Ah, professor, o senhor vai gravar um vídeo só para falar sobre Centro-Sul? Vou. Sobre o Nordeste? Que aí a gente vai conhecer cada aspecto físico, social, econômico de cada uma dessas regiões. É por isso que a gente costuma dizer que o Brasil é um país que, além de ter várias paisagens tão diversas, parece que a gente tem vários países em um só. Você vai à região sul, parece que você está indo a um outro país, você vai ao Nordeste. Então, é interessante perceber como é que o Brasil é um grande mosaico e só de olhar para essas regiões a gente já começa a entender e futuramente vocês vão ter acesso a esses vídeos que eu vou gravar, justamente para falar de cada uma dessas regiões. Lembrando a vocês, não se esqueça de um comentário, de curtir o vídeo, não deixe de estudar, sempre focado, sempre pensando, eu tenho que transformar essa quarentena em algo mais útil para que eu possa lá na frente colher bons frutos. A gente se vê aí num próximo vídeo.